Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar trazendo algumas atualizações sobre a carteira do canal, onde investindo mensalmente com pouco, a gente busca ter um retorno bom sobre o capital e também ver um constante aumento no fluxo de dividendos recebidos, onde eu busco mostrar para vocês na prática que é possível montar uma boa carteira de dividendos e também receber bons pagamentos ao longo do tempo. Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui as movimentações que eu fiz nesse mês, mas principalmente eu vou estar falando um pouquinho mais e aprofundando na questão de escolha de ações e quais indicadores o investidor pode estar olhando, pontuando e trazendo alguns conceitos sobre estratégia, formulação de carteira, setores e indicadores fundamentalistas mais úteis para o investidor no dia a dia e que podem ser um diferencial na sua escolha de ações para a sua carteira. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Bom, pessoal, começando então com alguns números na carteira, a gente está quase fechando aqui o mês de maio, que é o terceiro mês em que eu comecei a carteira. Lembrando aqui que no primeiro mês o aporte foi de R$500 e após algumas sugestões aí dos inscritos, eu mudei o aporte para R$300 mensais e com isso nós fechamos para esse mês um aporte de R$1.100. E já temos aqui uma boa rentabilidade, eu já recebi alguns dividendos e, portanto, também já tive alguma valorização nas ações aqui, ficando com uma rentabilidade muito interessante de quase 12%. Então, esses R$1.111 aqui contam os 1.100 que eu já investi, mais os dividendos que eu recebi, e também leva em conta a questão do ganho de capital que nós tivemos, onde nós fechamos hoje com R$1.243. Claro que eu acabei surfando muito bem aqui a alta da bolsa que ela teve, eu comecei a fazer os aportes ali quando a bolsa estava muito próxima dos 100.000 pontos, e agora nós tivemos esse pequeno rally, essa pequena subida na bolsa nos últimos dias, que acabou ajudando bastante então a levar uma valorização aqui da carteira do canal. E vale pontuar aqui também que a bolsa teve uma alta de mais de 13% nos últimos dias, vindo lá desde o dia 24 de março. Então aí, numa janela de quase 2 meses, a bolsa brasileira já subiu mais de 13%, e os motivos que levaram para esse fenômeno foram alguns, pessoal. Então, primeiramente, ali no começo do ano, no mês de fevereiro e também no mês de março, nós tivemos aquela quase explosão de uma crise dos bancos mundial. Então, nós tivemos um medo generalizado na questão do setor bancário, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo. Isso acabou derrubando bastante todas as bolsas. Mas agora nós já tivemos os governos controlando isso, injetando dinheiro nas finanças e também nos bancos para poder sustentar eles. E isso aconteceu em vários países e vários bancos mundiais, o que levou a uma redução no medo dos investidores então aqui no mercado. Além disso, também já se começa a vislumbrar uma queda nas taxas de juros no mundo. Para o Brasil, nós já devemos ter ali para o segundo semestre do ano uma redução nas taxas de juros, o que vai ajudar bastante então na questão das empresas, que estão sofrendo muito aí, principalmente com endividamento muito caro e tudo mais, e um crédito caro também, e que não ajuda nos seus investimentos e no seu giro de capital. Mas aqui começa a se desenhar também um ponto de atenção que eu vou estar falando para vocês, pessoal, que é a questão da dívida pública lá nos Estados Unidos. Então o que acontece é que nos últimos anos os Estados Unidos vieram se endividando bastante, buscaram aí uma grande impressão de dinheiro e também distribuição em vários setores da economia. Claro, fortaleceram uma recuperação pós aí aquele período que nós tivemos em 2020, mas agora a conta veio. Então começa uma briga entre os democratas e os republicanos lá nos Estados Unidos, brigando pela elevação ou não do teto da dívida até o dia 5 de junho, que é onde já começam a vencer algumas obrigações fiscais que os Estados Unidos têm. E bom, é aquela coisa, né, pessoal? O governo foi responsável nos seus gastos e agora está querendo correr atrás do prejuízo, e é bem possível que, caso o teto não seja elevado, possamos ter alguns ruídos no mercado global. Os Estados Unidos podem inclusive chegar a dar calote em algumas das suas dívidas, e isso pode levar a uma redução na sua confiança e também afetar outras bolsas no mundo. Então, dependendo do resultado dessa negociação e também da performance dos Estados Unidos, todas as bolsas do mundo podem ser afetadas nos próximos tempos, então fica aqui o ponto de atenção nesse sentido. Eu particularmente acho que a negociação vai correr, talvez tenhamos algum ruído nas bolsas, mas ainda assim acho que no fim das contas tudo vai ficar bem e não devemos ter um ruído tão grande, mas ainda assim fico de olho e caso nós tivermos uma boa queda na bolsa brasileira, eu vou voltar a investir bem forte. E exatamente toda essa subida do Ibovespa fez com que várias ações aqui da carteira do canal tivessem subidas muito fortes. Então nós temos aqui as 4 ações iniciais que eu comprei, Banco do Brasil, Klabin, Transmissão Paulista e Caixa Seguridade, com uma rentabilidade maior do que 10% e algumas delas até com uma rentabilidade maior do que 20%. E a última que eu comprei aqui para a carteira, então, a Itaúsa, ela está com uma rentabilidade mais tímida porque eu já comprei ela com um preço um pouquinho mais caro. E nesse mês, então, eu fiz mais algumas compras, comprei Transmissão Paulista, Banco do Brasil, a Itaúsa que entrou aqui na carteira do canal, e aí eu comprei mais um pouquinho de Banco do Brasil e Klabin quando elas deram uma caidinha ali nas suas cotações nos últimos dias,
Fechando então aqui para esse mês, com um saldo de ações de cerca de R$ 1.186 e ficando com mais cerca de R$ 57,62 aqui na carteira do canal para fazer mais aportes posteriormente. E falando especificamente aqui sobre a ação do Banco do Brasil, que tem um percentual de quase 32% na carteira do canal, a empresa Banco do Brasil anunciou nos últimos dias 3 pagamentos de dividendos, sendo um deles dividendos e outros 2 de JCP. Então nós teremos aqui um pagamento totalizando quase R$1, sendo 12 centavos de dividendos, 65 centavos de JCP complementar e mais cerca de 34 centavos em mais JCP também. Lembrando que o JCP toma uma mordida de 15% aí de taxação do governo, então o valor que chega pra gente fica um pouquinho menor e fica ali bem próximo de R$1, um pouquinho abaixo, cerca de 95 centavos mais ou menos. Então esses dois anúncios que vão ter a sua data com para o dia 1º de junho e também para o dia 12 de junho vão ser pagos aí em quase R$8 remunerando a carteira do canal. Bom, dito tudo isso, eu queria passar agora para alguns conceitos e pontos que eu trouxe ali no começo do vídeo relativo à escolha de ações, ativos, estratégias e também formulação da carteira. Como vocês já sabem, eu já trouxe aqui em alguns outros vídeos da carteira do canal, eu tenho aqui alguns objetivos pré-definidos para a montagem da carteira e escolha de ativos. E, além disso, eu tenho também uma estratégia de aportes muito bem definidas, onde eu escolho as ações que eu quero, o valor de aporte mensal e também algumas definições sobre o quanto de dividendos e quantas vezes eu quero ser pago no ano para cada ação. Bom, eu não vou ficar me repetindo aqui na estratégia da carteira para não chover no molhado, então se vocês quiserem dar uma conferida e vocês não tiverem visto ainda, eu vou estar deixando mais alguns vídeos aqui da playlist da carteira do canal, no card aqui acima do vídeo para vocês conferirem. Mas no geral o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, pessoal. É muito importante que todo investidor que vai começar uma carteira já tenha uma estratégia bem definida, escolhendo quais ativos ele quer ter, escolhendo também os setores, e essa é uma parte muito importante para, após isso, então, começar a fazer a escolha dos ativos. Então, não adianta o investidor chegar lá e começar a comprar algumas ações que ele viu algum influencer falando, ou algum youtuber, porque provavelmente ele vai quebrar a cara. E eu falo isso, inclusive, como experiência própria, tá, pessoal? Eu, quando estava começando a investir, comprei alguns ativos ruins sem saber muito bem o porquê, fui na onda de alguns influencers e isso acabou atrasando um pouquinho o meu começo, mas após isso eu arrumei a carteira e segui em frente. Então eu já trago aqui esse alerta para vocês tenham em mente que é importante ter o mínimo de planejamento antes de começar a montar a carteira. E bom, ao meu ver, pontos muito importantes que o investidor deve levar em conta para essa montagem de carteira passam primeiramente para o objetivo dela. Então o investidor precisa pensar se ele quer uma carteira voltada mais para recebimentos de dividendos, onde ele vai buscar comprar empresas mais sólidas como um Banco do Brasil, uma Itaúsa. Empresas de bancos são muito sólidas no Brasil, principalmente dos grandes bancos, empresas elétricas também, como uma Taesa, uma Copel. Ou se ele vai buscar mais ações de crescimento, como por exemplo uma WEG, que é uma empresa muito famosa de tecnologia no Brasil, e que não paga tantos dividendos assim e foca mais no crescimento e também em produzir novas tecnologias e inovar, ou até mesmo se ele vai buscar comprar no momento ações que estão numa fase de crescimento, mas que depois podem começar a pagar dividendos, como nós temos exemplos da Cosan e até mesmo da AES Brasil, que no momento estão investindo pesado para só no futuro pagarem bons dividendos aos acionistas. Então todos esses pontos são muito importantes para o investidor definir qual vai ser o objetivo da carteira ou de um pedaço da carteira, porque obviamente o investidor pode optar por ter, por exemplo, 60% da sua carteira em dividendos e outros 40% em crescimento. Então, tudo isso vai de cada investidor e de cada perfil. E no fim das contas, todos esses direcionamentos podem levar em conta também a questão de investimentos em fundos imobiliários, ações de mais de riscos ou ativos de risco, como por exemplo Bitcoin e criptomoedas, investimentos no exterior buscando empresas de tecnologia ou também empresas de dividendos no exterior, como bancos e outras coisas assim. Então esse seria mais o ponto de construção da base da carteira e que é essencial para todo investidor. Após essa definição do objetivo de carteira e também na sua composição, é muito importante o investidor começar a olhar para os setores em que ele quer investir. Então, por exemplo, o que eu prego aqui para a carteira do canal é investimento em empresas de setores perenes, como por exemplo, seguradoras, bancos e empresas de energia, que são empresas que produzem produtos que são essenciais para a convivência e para uma sociedade funcionar. Então, sem energia, as pessoas não vivem. Sem sistemas e transações bancárias, o dinheiro não circula. Sem seguradoras, muitas empresas e também negócios não funcionam e também as pessoas não conseguem assinar e ter uma segurança dos seus bens, como veículos e também casas. Então, na bolsa existem alguns setores que são imprescindíveis para a sociedade e esses setores são justamente conhecidos como setores perenes. E aí vai muito de cada investidor também buscar entender a perenidade dos setores em que ele quer investir.
Então, por exemplo, um investidor pode entender que uma empresa como a Petrobras, que produz combustíveis, pode ser uma empresa perene, enquanto outro pode discordar disso e preferir empresas elétricas. Então, tudo vai também da visão e do objetivo de cada investidor. Bom, e aí chegamos no momento de escolha de ações, onde o investidor já vai ter a sua estratégia, o seu objetivo, a sua composição e também os seus setores desejados já mapeados, e passamos agora para a escolha de ações, onde o investidor vai de fato começar a comparar as melhores ações de cada um dos setores. E aí, para falar um pouquinho sobre a escolha de ações, eu vou trazer então um comparativo entre 3 ações muito famosas do setor de transmissão brasileiro, e que inclusive, na minha opinião, são 3 empresas muito boas, tá, pessoal? E aqui a gente pode ver, nós podemos puxar então essas empresas e comparar vários indicadores diferentes, como PL, PVP, e eu vou explicar um pouquinho sobre esses principais indicadores aqui para vocês. Mas a grande questão é que eu estou usando aqui o site do Investidor 10 para fazer esse comparativo, mas outros sites também apresentam essa mesma ferramenta, como o Status Invest, se eu não me engano, o Fundamentos também tem. Então vocês podem encontrar vários sites aí na internet para fazer esse comparativo de ações específicas e de indicadores específicos. Então, por exemplo, nós temos aqui o indicador de PL que mostra o preço sobre o lucro da empresa. Então, o preço que ela é cotada hoje sobre o lucro que ela teve aí nos últimos tempos. E com isso nós podemos ver que, por exemplo, em PL, a Transmissão Paulista é a mais barata delas, com um PL de 6,67, enquanto as outras estão com um PL um pouco mais esticado, ou seja, estão um pouquinho mais caras por esse indicador. O preço sobre o valor patrimonial é muito parecido, então ele mostra o preço de cotação da ação sobre o valor de patrimônio que ela tem na sua empresa, e nesse sentido também a ISA-CTEP, ou Transmissão Paulista, é a mais barata dela. Passando agora para outros indicadores, como por exemplo o Evaluation sobre o EBITDA da empresa. Ou seja, o valor de mercado que ela possui sobre o EBITDA, que são os ganhos da empresa antes de ela ter a questão de taxas, depreciação e amortização das suas dívidas, e nesse caso a Alupar seria a vencedora. Temos também dividend yield distribuídos nos últimos 12 meses, onde a Taesa é a vencedora. Então vocês podem ver aqui que por vários indicadores diferentes nós podemos tirar conclusões diferentes sobre essas empresas. Temos também aqui 3 indicadores muito interessantes, que são o ROI, ROA e ROIC, e esses indicadores são utilizados então para entender a eficiência da empresa em relação ao capital alocado pelo investidor ou ao capital que a empresa investiu nos seus projetos. Vou pegar uma colinha aqui sobre esses indicadores porque eles são um pouquinho mais complicados de explicar. Então, por exemplo, aqui, o ROI, ou Return on Equity, em português seria o retorno sobre o capital da empresa. Ele busca demonstrar para os investidores e analistas o quanto uma empresa é capaz de gerar de valor para ela mesma por meio dos seus próprios recursos. O ROA, ou Return on Asset, seria na tradução o retorno sobre o ativo, e ele busca medir e demonstrar a rentabilidade e capacidade de geração de lucro total de um ativo dentro de uma empresa. E o ROIC seria então o Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido, que busca medir o quanto uma empresa é capaz de gerar de lucros, levando em consideração o dinheiro injetado nos seus negócios por investidores e terceiros, como por exemplo por meio de emissão de debêntures, empréstimos e financiamentos. Então, pessoal, através de todos esses indicadores, o investidor consegue entender como as empresas estão indo em relação à sua eficiência. Então, podemos ver que aqui, em relação ao ROA, a Transmissão Paulista é a melhor entre essas 3. Em relação ao ROI e ROIC, então a Taesa é melhor entre elas. Mas no fim das contas, vale lembrar também que é importante o investidor comparar empresas que atuam no mesmo setor e que têm um trabalho parecido, porque não adianta você comparar, por exemplo, uma Taesa com um Banco do Brasil, porque são empresas de setores diferentes e que vão ter margens e também retornos diferentes em cada um dos seus negócios. Temos também outros indicadores muito interessantes, como o crescimento de receitas nos últimos 5 anos e o crescimento de lucro nos últimos 5 anos, em que nesse caso a Alupar seria vencedor. Mas enfim, pessoal, o que eu quero trazer para vocês nesse sentido é que é muito importante o investidor estar atento a esses detalhes aqui, e também de indicadores fundamentalistas para estar atento a qual empresa está mais barata entre as empresas que ele mais se interessa, ou também buscar um melhor momento de entrada em uma empresa, em um momento em que ela esteja mais descontada do que ela já esteve historicamente. E infelizmente não existe nenhuma receita de bolo, cada investidor tem que observar os indicadores que mais prefere, entender como o seu perfil trabalha com cada um desses indicadores para então montar a sua própria estratégia nesse sentido para a escolha de ações também. E o último ponto que eu vou trazer para vocês agora é em relação ao site das empresas. Então, digitando a tag da empresa com RI no final, como por exemplo TRPLRI, você consegue achar o site de relação com investidores da empresa que você está buscando. E abrindo aqui esse site, eu posso mostrar para vocês que ele traz tudo que o investidor precisa saber sobre a empresa, como por exemplo, a sua estrutura acionária, o seu perfil, a sua história,
os ativos que ela possui, os demonstrativos financeiros e resultados. Então, por exemplo, sempre que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Eu venho no site de RI das empresas e abro, por exemplo, a apresentação de resultados. E é justamente nesse ponto aqui que o investidor consegue achar tudo que ele precisa para entender como é a atuação da empresa, quais foram os resultados que ele entregou nos últimos tempos, quais são as perspectivas que ele pode ter para a empresa nos próximos tempos também. Então, por exemplo, a empresa vai entrar no ciclo de investimentos, a empresa está saindo do ciclo de investimentos, quais são os ativos e obras que ela está projetando, como está sendo a evolução dos investimentos que ela tem feito em novos projetos. E tudo isso ajuda o investidor também a entender em que cenário a empresa está hoje, porque é muito importante que o investidor não compre a empresa no momento em que ela está cara. E eu posso citar para vocês o exemplo de uma ação muito conhecida, que é a Itaúsa, que é simplesmente a holding que controla o Banco Itaú, o maior banco de toda a América Latina. Então, ali pelos anos de 2019, 2020, a Itaúsa pagava um dividendo muito pesado para seus investidores. Mas naquele momento a empresa observou que ela tinha boas oportunidades de investir e ela começou a alocar muito do seu capital em novos investimentos e por isso ela parou de pagar dividendos tão pesados, o que fez com que muitos investidores ficassem insatisfeitos com a empresa, ela tivesse uma grande queda na sua cotação, mas ela estava fazendo bons investimentos e por isso no futuro é bem provável que a empresa vai ter um grande aumento e para os investidores que aproveitaram esse fundo aqui na queda do seu momento de investimentos, provavelmente vão conseguir um excelente retorno e também dividendos no futuro. Então é essencial para o investidor estar sempre atento à empresa que ele gosta, a como ela vem atuando, para entender qual é o melhor momento de investir ou dar uma segurada nos aportes, buscando tanto a sua segurança financeira quanto também bons investimentos. Bom, pessoal, muitos desses pontos que eu trouxe aqui para vocês sobre estratégia, montagem de carteira, acesso aos sites, eu mesmo pratico e não é uma recomendação, mas vale de cada investidor começar a tentar formas diferentes de estudar empresas, negócios e também montar a sua carteira para que possa adaptar a seu próprio estilo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui um geralzão sobre escolha de ativos, métricas e tudo mais que o investidor pode estar utilizando. Peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal caso tenham gostado desse vídeo. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.